Bem, meus queridos, falar sobre a estrutura das bactérias. O corpo é muito mais simples do que dos indivíduos eucariontes, e entre a principal característica, a ausência lá do envoltório do material genético. Então, o material genético, que é esse concentrado todo enovelado que você está vendo na imagem, ele fica solto no corpo da célula. Na hora dela sobreviver, esse material fica completamente concentrado em um dos cantos da célula. Ela vai ter 3 camadas de revestimento. É a cápsula, a parede celular e a membrana plasmática. A cápsula é a mais resistente de todas, vai fazer com que ela fique bem encolhidinha, bem engelhada, como se fosse, por exemplo, uma azeitona, aquela azeitona engelhada. Estrutura parte a parte. Cápsula. A cápsula é formada por polissacarídeo, que é uma gordura um pouco mais densa. Essa gordura daí vai permitir que ela tenha aderência. Então, quando a bactéria entra no corpo, é a cápsula que vai grudar em alguma coisa para poder permitir que a bactéria se fixe. Ela é muito encontrada, perdão, ela é sempre encontrada nos indivíduos patógenos. Então, as bactérias que causam doença vão ter cápsula muito grossa. Ah, quer dizer que as outras não têm? Tem, só que nas outras a cápsula é bem mais fina quando comparado com o resto do corpo. Então, é característica dos indivíduos patógenos ter uma cápsula espessa. A parede celular das bactérias, ela vai ter outra característica, ela não tem celulose. Nos indivíduos eucariontes, a parede celular, ela possui celulose para ser usada como substância de reserva. Então, no caso das bactérias, a parede celular não tem isso. Quer dizer que ela não tem substância de reserva? Negativo. Ela tem, mas não fica na cápsula, não fica na parede celular, perdão. Outra estrutura que vai estar aí visível para você é a membrana plasmática. A membrana plasmática, por sua vez, que é esse verde aqui, tá bom? Não confunda. Esse verde aqui, ela não vai ter esteroides. Então perceba, a parede celular não tem celulose e a membrana plasmática não tem esteroide. Tanto celulose quanto esteroide são substâncias de reserva. Para onde vai então? Como esses dois são açúcares, eles acabam indo para a cápsula. Então, a formação da cápsula retira toda a substância de reserva que a bactéria possa ter da parede celular e da membrana plasmática. Então, a cápsula ela vai conter gordura para isso. Por sua vez, a cápsula também pode ser usada como fonte de nutriente para a própria bactéria. Um exemplo de como seria: as cápsulas elas podem ser gram-negativa e gram-positiva. Na cápsula gram-negativa você percebe a presença de uns cílios ali em cima, tá vendo? Esses cílios vão capturar a água com muito mais facilidade. Já na cápsula que é gram-positiva, a parede ela vai ser formada por proteoglicanos. Esses proteoglicanos, que são um tipo de gordura, vão impedir a água de sair. Então, no caso da gram-positiva, ela é muito mais resistente do que a gram-negativa. A bactéria gram-negativa que você possa adquirir, ela é tratada com medicamento simples, antibiótico, tá bom? Mas a gram-negativa, ela é muito perigosa. Ela precisa de medicamentos que são muito mais invasivos e de maior concentração. Então, o que é mais prejudicial é a gram-negativa por causa da parede dela, que é muito espessa quando comparada com a gram-negativa. A parede celular das bactérias elas vão ser um pouco complexas. O que vem na prova é basicamente diferenciando o que é gram-positivo e gram-negativo. Foi o que eu acabei de falar. No caso da gram-negativa, ela vai permitir a entrada de água com mais fluidez, tanto a entrada quanto a saída. No caso da gram-positiva, a entrada de água vai ser difícil e a saída de água vai ser mais difícil ainda. Para isso, ela vai fazer um equilíbrio dos íons. E nesse equilíbrio dos íons tem basicamente a saída de cátions. Por que a saída de cátion? Lembra o que é o cátion? É um indivíduo com carga positiva. Para esse indivíduo daí ficar equilibrado, ele vai pegar oxigênio. E onde vai ter oxigênio? Na água. Então a intenção dela é fazer com que esses cátions saiam com mais facilidade. Também na gram-positiva, elas vão ter muito mais facilidade para se ligar com os bacteriófagos. Essas células aí já vão ser responsáveis por patogenia. Então, a gram-positiva vai ter facilidade para se ligar com algumas doenças ou causar doenças, né?
Outra estrutura, citoplasma. Citoplasma é como se fosse o sangue. Por quê? Porque é onde vai estar fluindo todo o material interno da bactéria. Ainda o citoplasma ele vai ter uma ótima quantidade de substância de reserva. Então, quando nos eucariontes a reserva ela fica guardada em outras organelas, no caso do procarionte, no caso da bactéria, a reserva ela fica dispersa no citoplasma, porque assim o material genético, que é o nucleóide, vai poder aproveitar de qualquer jeito. Ele não vai depender de uma estrutura estar levando para ele, não. Está ali no ambiente líquido, ele vai pegar de qualquer jeito. Entenda o citoplasma como um sangue. É um líquido que vai levar nutrientes e que vai concentrar reservas. Ribossomo. Você está vendo ali, são as estruturas bem pequenininhas. É justamente o ribossomo que ocorre a síntese da proteína para a multiplicação da bactéria. Então, é função do medicamento acabar com o ribossomo. Logo, os medicamentos antibacterianos, os medicamentos antibióticos visam atacar o ribossomo. Qual é o problema? Por que não funciona, professor? Porque tem um ribossomo que é muito resistente. Recentemente descobriram uma bactéria que estava congelada, mas ela foi revivida. Essa bactéria ela é imune, o ribossomo dela é imune a qualquer medicamento antibiótico conhecido pelo homem. Essa bactéria está se espalhando pelo mundo. Ainda a respeito da estrutura das bactérias, ela vai ter o plasmídio, que é o material genético com tudo de informação que ela possa ter. O plasmídio ele é seletivo. O plasmídio ele vai definir qual é a parte que presta, qual é a parte que não presta para multiplicar célula. Então, imagina o plasmídio como uma grande concentração de fio de lã. Ele vai saber qual é a parte do fio que presta para continuar a multiplicação e vai guardar aquilo. O resto ele deixa disperso dentro da estrutura da célula. Então, mesmo o plasmídio vai apresentar seletividade. Isso é muito importante para a resistência dela. Você não pode encarar a bactéria sempre como um indivíduo negativo. Ela também é um indivíduo positivo. Eu vou falar entre os exemplos das bactérias boas. Então, a vantagem desse plasmídio é que ele vai guardar somente material genético bom quando ele está sofrendo algum tipo de ataque. Assim, a bactéria pode se multiplicar e continuar sobrevivendo, fazendo a função adequada, né? O nucleóide, por sua vez, ele vai ser responsável por concentrar material genético de massa, tanto material genético útil quanto material genético não útil. O nosso DNA tem mais ou menos 85% de informação que não presta, tá bom, gente? 15% ou menos é que é utilizado para construir o corpo dos seres. Então, 85% foi chamado erroneamente de DNA lixo, DNA trash. Não é diferente no indivíduo procarionte. Ele vai ter uma grande concentração de DNA que não lhe é útil, mas que tem informações que podem ser capturadas na síntese. E o nucleóide é que vai concentrar esse DNA que não é tão útil assim, tá bom? Cromossomo dela, um único, não vem par, ele é circular, mas já foi comprovado que ele pode originar aquele X, que é o caso do cromossomo humano. Ele pode originar, ele não vai ser, tá bom? Ainda a respeito da estrutura delas, elas vão ter flagelos. Nem todas têm flagelos, e as que têm flagelos são usadas para locomoção. As que são no formato de bolinhas, formato cocoide, elas não vão ter flagelo. Então, flagelo é para esse formato cilíndrico aí, chamado de bacilo. Vou já falar do lactobacilo para você, tá bom? Ainda vão ter os piles, ou as fímbrias, que são estruturas usadas para reconhecimento do material externo. Podem ainda se ligar ao material externo e podem também capturar nutrientes para colocar as coisas para dentro, mas a função essencial é fixação do indivíduo no corpo.